Hoje nos reunimos sob a graça de um dia especial e solene. É um dia que brilha com uma luz única no calendário litúrgico da Igreja. Somos convidados a contemplar um mistério profundo, um mistério que reside no cerne da nossa fé católica. Este dia é Corpus Christi, é a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Fazemos uma pausa em nossas rotinas diárias para fixar nossos olhos e nossos corações no maior presente já dado à humanidade. Este é um dia de profunda reverência, de adoração e de imensa gratidão. Somos chamados não apenas a lembrar, mas a verdadeiramente encontrar a presença viva de nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. O nome em si, Corpus Christi, é latim para Corpo de Cristo. Estas palavras ecoam através de séculos de fé, devoção e tradição. Elas nos apontam diretamente para a fonte e o ápice de nossa vida espiritual, a Santíssima Eucaristia. Hoje, celebramos a presença real, verdadeira e substancial de Jesus na hóstia e no vinho consagrados. É uma verdade que transcende o entendimento humano. É um mistério que abordamos com humildade e com reverência. Esta celebração é um poderoso testemunho público da nossa crença. Professamos que o mesmo Jesus que andou pelas estradas da Galileia, que curou os enfermos e que morreu na cruz para nossa salvação, permanece conosco hoje nesta forma tão humilde e milagrosa. Esta solenidade nos convida a olhar além dos sinais visíveis do pão e do vinho. Ela nos chama a ver com os olhos da fé. Somos convidados a reconhecer a realidade divina escondida nas aparências simples. A Igreja, como uma mãe amorosa, reserva este dia para um propósito especial. É um dia para honrar, louvar e agradecer a Deus pela instituição da Eucaristia. É um momento para toda a comunidade de fiéis se unirem em um único ato de adoração. Juntos, como um só corpo em Cristo, adoramos aquele que é o pão da vida. Nossos corações se enchem de admiração ao refletir sobre este incrível presente de amor. O mistério que celebramos é de imenso amor e profunda humildade. Deus, em sua infinita grandeza, escolhe se tornar pequeno por nossa causa. Ele escolhe se tornar nosso alimento espiritual para nutrir nossas almas e permanecer conosco sempre, até o fim dos tempos. Esta é a promessa que Ele fez, e esta é a promessa que Ele cumpre em cada missa. Corpus Christi é o dia em que proclamamos essa verdade aos quatro ventos. Levamos nosso Senhor em procissão pelas ruas de nossas cidades. Adornamos nossos caminhos com beleza. Cantamos hinos de louvor. Tudo isso é feito para dar honra pública ao Rei dos Reis, que está verdadeiramente presente entre nós na Santíssima Eucaristia. É uma expressão visível de nossa fé mais profunda. É fácil ver este dia apenas como uma folga do trabalho, um feriado no calendário. No entanto, para o católico fiel, Corpus Christi é infinitamente mais. É um dia santo de guarda, um encontro sagrado com o divino. Essa designação não é um fardo, mas um convite abençoado. A Igreja nos chama a participar plenamente da vida da graça. Ela nos lembra da importância de nos reunirmos como comunidade para celebrar os mistérios centrais da nossa fé. Neste dia, somos especialmente chamados a participar da missa. Somos chamados a receber nosso Senhor na Sagrada Comunhão. É um dia para priorizar nossa nutrição espiritual e para colocar Deus no centro de nossas vidas, onde Ele realmente pertence. A solenidade de Corpus Christi é um poderoso lembrete de quem somos como católicos. Nossa identidade está intrinsecamente ligada à Eucaristia. Somos um povo eucarístico. Nossa fé é nutrida, fortalecida e definida pelo corpo e sangue de Cristo. Esta celebração não é uma mera encenação histórica. É uma realidade viva e pulsante que toca nossas almas no aqui e agora. É um dia para renovar nosso compromisso com Jesus, presente nos sacrários de nossas igrejas.
É um tempo para aprofundar nossa compreensão e nosso amor por este incrível sacramento de seu amor. Somos convidados a passar um tempo em adoração silenciosa, falando com Ele de coração para coração. Este dia se destaca de outras celebrações litúrgicas. Embora comemoremos a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, aquele dia é imbuído dos tons sombrios da iminente paixão de Nosso Senhor. A alegria da instituição se mistura com a tristeza do Getsêmani e da traição. Por esta razão, a Igreja sabiamente estabeleceu uma festa separada, um dia dedicado inteiramente à celebração alegre e triunfante do Santíssimo Sacramento. Corpus Christi é um dia de alegria e exultação desenfreadas. É uma festa de luz, de louvor e de gloriosa vitória sobre o pecado e a morte, tudo isso tornado presente no dom da Eucaristia. Portanto, abracemos este dia não como um simples feriado, mas como uma profunda oportunidade espiritual. Preparemos nossos corações para receber as imensas graças que Deus deseja derramar sobre nós. Unamos nossas vozes ao coro dos santos e anjos no céu. Louvemos e adoremos o Cordeiro de Deus, que se entrega a nós como o pão da vida. Que nossa participação nas solenidades de Corpus Christi seja um sincero ato de fé, que seja um testemunho público ao mundo da verdade da real presença de Cristo, e que aprofunde nosso amor por aquele que nos amou até o fim, dando-nos a si mesmo como nosso alimento para a jornada. Em sua essência, Corpus Christi é uma festa solene que celebra uma verdade central e fundamental da fé católica. Essa verdade é a doutrina da real presença de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. É um dia especificamente dedicado a honrar e adorar Jesus, que está verdadeira, real e substancialmente presente sob as aparências de pão e vinho. Esta não é uma presença simbólica ou uma mera recordação espiritual de um evento passado. Pelo contrário, é o profundo mistério do dom duradouro de Cristo de si mesmo à Igreja. Neste dia, afirmamos com convicção inabalável que a hóstia consagrada que vemos não é mais pão. É o próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este é o coração da celebração. A festa nos convida a ir além de nossos sentidos físicos e a perceber uma realidade mais profunda com os olhos da fé. Nosso intelecto pode ter dificuldade em compreender como isso pode ser, mas nossa fé nos dá a certeza de que o que Jesus declarou é verdade. Ele disse: "Isto é o meu corpo", e "Isto é o meu sangue", e nós acreditamos nele. Corpus Christi, portanto, é uma expressão exuberante e alegre dessa crença. É o amém coletivo da Igreja ao mistério da transubstanciação, a mudança milagrosa de toda a substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo. Este dia é reservado para dar louvor especial, focado e glorioso a este incrível dom do amor divino que permanece conosco sempre. Esta celebração é um profundo ato de adoração dirigido unicamente a Jesus no Santíssimo Sacramento. Embora toda a missa seja uma celebração da Eucaristia, a solenidade de Corpus Christi permite uma veneração mais ampla e pública. Ela isola este único mistério do contexto mais sombrio da Semana Santa, onde sua instituição na Quinta-feira Santa está entrelaçada com a tristeza da paixão iminente. Corpus Christi é um dia de alegria pura e não adulterada. É uma festa triunfante que honra Cristo Rei, reinando de seu trono eucarístico. É um tempo para os fiéis se reunirem como um corpo unificado e oferecerem adoração coletiva à fonte e ao ápice de nossa vida cristã. Compreender Corpus Christi significa compreender o imenso valor que a Igreja atribui à Sagrada Eucaristia. É considerado o tesouro mais precioso que possuímos. É a continuação da encarnação, onde Deus continua a habitar entre seu povo de uma forma física e tangível. A festa nos chama a um renovado senso de admiração e assombro diante deste sacramento. Ela nos encoraja a nos aproximarmos do altar com maior reverência e a passar um tempo em contemplação silenciosa diante do tabernáculo.
É um dia para agradecer a Deus por não nos deixar como órfãos, mas por ter concebido esta maneira extraordinária de permanecer nosso companheiro constante, nosso alimento espiritual e nossa esperança máxima de glória. Corpus Christi não é uma celebração para ficar contida dentro das paredes da igreja. Uma característica chave e definidora desta solenidade é o seu caráter público. A tradição da procissão de Corpus Christi é um testemunho poderoso e visível da nossa fé. Neste dia, os fiéis saem às ruas, acompanhando o Santíssimo Sacramento, que é carregado reverentemente em um belo ostensório. Este ato de levar Nosso Senhor pelas nossas cidades e vilas é uma proclamação ousada. É uma declaração pública para o mundo inteiro de que acreditamos que Jesus Cristo está verdadeiramente presente entre nós e que Ele é o Rei e Senhor de toda a criação, não apenas dos nossos espaços sagrados. Este testemunho público possui um profundo significado teológico. Ele significa que a graça e a presença de Cristo não são para ser um assunto privado, mas são destinadas a permear todos os aspectos da vida humana. Ao processar pelos nossos bairros, passando por nossas casas, escolas e locais de trabalho, estamos simbolicamente consagrando nossas vidas diárias a Ele. Estamos pedindo a Ele que abençoe nossas comunidades, que cure nossos males sociais e que reine nos corações de todas as pessoas. A procissão é uma oração em movimento, um ato de intercessão coletiva pelo mundo. É uma expressão bela e corajosa do nosso desejo de que o reino de Cristo venha na terra como no céu. Os preparativos para essas procissões frequentemente envolvem toda a comunidade e são, em si, um ato de devoção. A tradição mais famosa é a criação de intrincados e deslumbrantes tapetes feitos de serragem colorida, flores, sal ou outros materiais nas ruas. Estes tapetes não são meramente decorativos. Eles são uma bela oferta, um caminho de honra preparado para a passagem do Rei Eucarístico. Cada pétala de flor, cada grão de areia colorida é colocado com amor e reverência. Esta prática demonstra a nossa crença de que nada é belo ou precioso demais para oferecer ao nosso Senhor. É uma manifestação física das palavras do salmista. Atribuam ao Senhor a glória devida ao seu nome. Portanto, Corpus Christi é um dia essencial para a evangelização. É um catecismo em ação. Para aqueles que talvez não conheçam Cristo ou que se afastaram da fé, a visão de uma procissão solene, o som dos hinos de louvor e a reverência palpável dos fiéis podem ser um poderoso chamado à conversão. Levanta questões e mexe com o coração. Mostra que a fé não é uma ideia abstrata, mas uma realidade viva que inspira atos profundos de beleza e devoção. Em um mundo que muitas vezes busca empurrar Deus para fora da praça pública, a procissão de Corpus Christi é uma contradeclaração corajosa e alegre, proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, ontem, hoje e para sempre. Além de toda a pompa e procissões solenes, Corpus Christi nos traz de volta a uma verdade profundamente pessoal e íntima. A Eucaristia é o nosso alimento espiritual. Jesus mesmo ensinou isso nos termos mais claros. No Evangelho de João, ele declara: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Esta festa, então, é realmente uma celebração desta promessa que nos dá vida. Ela nos lembra que, assim como nossos corpos precisam de alimento físico para sobreviver e ser fortes, nossas almas precisam do corpo de Cristo para nos sustentar em nossa jornada espiritual rumo ao céu. A recepção da Sagrada Comunhão é, sem dúvida, a união mais íntima que podemos ter com Cristo nesta terra. Quando recebemos a Eucaristia, não estamos apenas nos lembrando de Jesus, estamos recebendo-o em nosso próprio ser. Ele se torna um conosco, transformando-nos por dentro. É exatamente por isso que a Igreja chama a Eucaristia de fonte e ápice da vida cristã. É a fonte de nossa graça, nossa força e nossa caridade. É o ápice para o qual todas as nossas orações e ações
são direcionadas. Corpus Christi é um dia para, refletir profundamente sobre o incrível privilégio de poder receber nosso Criador como nosso alimento. Um presente que nos nutre, nos purifica e nos fortalece contra a tentação. Este alimento espiritual tem efeitos profundos na vida de um crente. A Eucaristia fortalece nossa união com Cristo, tornando-nos mais parecidos com Ele. Ela nos separa do pecado, purificando nossas almas de faltas veniais passadas e nos preservando de futuros pecados mortais. Ela fortifica nossa caridade, impedindo que nosso amor por Deus e pelo próximo esfrie. Além disso, a Eucaristia nos une mais de perto com toda a Igreja, o corpo místico de Cristo. Quando todos participamos do único pão, tornamo-nos um só corpo nele. Este sacramento edifica a Igreja e realmente promove uma comunhão dos santos, unindo-nos com nossos irmãos e irmãs na terra e no céu. Corpus Christi, portanto, é um chamado urgente para reavaliar nosso relacionamento com o Santíssimo Sacramento. Ele nos pergunta: será que realmente apreciamos este presente? Nos aproximamos da Sagrada Comunhão com a disposição adequada de uma alma limpa e um coração fervoroso? Dedicamos tempo para a ação de graças depois de receber nosso Senhor? Esta solenidade nos convida a ter fome do pão da vida. Ela nos lembra que, sem este sustento divino, somos fracos e não podemos perseverar na vida cristã. É uma celebração alegre do alimento que promete não uma satisfação temporária, mas a vida eterna, preenchendo os anseios mais profundos do coração humano pela união com Deus. A história da festa de Corpus Christi começa não nos salões de Roma, mas no coração de uma humilde freira belga no início do século XIII. Seu nome era Juliana de Cornillon. Desde jovem, Juliana possuía uma profunda devoção ao Santíssimo Sacramento. Ela passava horas incontáveis em adoração diante do tabernáculo, sua alma consumida de amor por Jesus na Eucaristia. Foi durante esses momentos de profunda oração que ela começou a ter uma visão recorrente. Ela via a lua em seu esplendor total, brilhando intensamente, mas marcada por uma única mancha escura ou uma fatia ausente que estragava sua perfeição. Essa imagem celestial a perturbava profundamente e, por muito tempo, ela simplesmente não entendia o seu significado. Depois de muitos anos de oração e busca por clareza, foi-lhe revelado pelo próprio Cristo o que a visão significava. A lua radiante representava o ano litúrgico da Igreja, com seu belo ciclo de festas celebrando os mistérios da fé. A mancha escura, no entanto, representava uma celebração que faltava. Não havia uma solenidade específica dedicada apenas a honrar a instituição da Santíssima Eucaristia, o maior de todos os sacramentos. Embora sua instituição fosse lembrada na Quinta-feira Santa, a alegria desse dia era ofuscada pela tristeza da paixão e morte iminente de Cristo. O Senhor desejava uma festa especial, um dia de pura alegria e adoração triunfante por sua presença real no Santíssimo Sacramento. Juliana, uma humilde freira agostiniana, sentiu-se oprimida por essa comissão divina. Quem era ela para propor uma nova festa para a Igreja Universal? Ela hesitou e guardou a revelação para si por muitos anos, temendo o ridículo e a descrença. No entanto, a visão persistiu, e o chamado do Senhor tornou-se mais insistente em seu coração. Ela confidenciou a seu confessor, o cônego João de Lausanne, e a algumas outras figuras eclesiásticas de confiança, incluindo o arquidiácono de Liege, Jacques Pantaleon. Esses homens santos a ouviram com seriedade e, acreditando na origem divina de seu pedido, ofereceram seu apoio. Eles reconheceram a solidez teológica e a necessidade pastoral de tal celebração. Com esse encorajamento, Juliana começou a advogar pelo estabelecimento da festa. Seus esforços começaram localmente, dentro de sua própria diocese de Liege. Foi um processo longo e árduo, enfrentando tanto apoio quanto oposição. No entanto, sua santidade,
Sua convicção inabalável e seu profundo amor pela Eucaristia acabaram por conquistar as autoridades locais. Em 1246, o bispo de Liege, Robert de Turgot, foi convencido por sua causa e instituiu, oficialmente, a solenidade de Corpus Christi para sua diocese. Essa foi a primeira, pequena semente da qual uma celebração universal eventualmente cresceria, tudo graças à fé e perseverança de uma freira devota, que ouviu o Senhor. Enquanto a visão de Santa Juliana plantou a semente para a festa, um milagre poderoso era necessário para fazê-la florescer para toda a igreja. Esse evento milagroso aconteceu por volta do ano de 1263, na cidade italiana de Bolsena. Um padre alemão, conhecido como Pedro de Praga, estava em peregrinação a Roma. Este padre era um homem piedoso e bom, mas era atormentado por uma dúvida persistente. Ele lutava para acreditar na doutrina da transubstanciação. Achava difícil aceitar que o pão e o vinho, após as palavras da consagração, pudessem realmente se tornar o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Essa luta interna lhe causava grande angústia, e ele orava fervorosamente por um sinal para fortalecer sua fé vacilante. Em sua jornada, ele parou em Bolsena para celebrar a missa na igreja de Santa Cristina. Enquanto estava no altar, suas dúvidas o assaltaram mais ferozmente do que nunca. Ele implorou a Deus para remover essa dolorosa incerteza de seu coração. Então, no momento da consagração, ao pronunciar as palavras sagradas, Hoc est enim corpus meum, este é o meu corpo, um milagre impressionante ocorreu diante de seus próprios olhos. A hóstia consagrada começou a sangrar. Pingou sangue humano real em suas mãos e desceu sobre o corporal, o pequeno pano de linho branco colocado sobre o altar. O padre foi tomado por uma mistura de terror, admiração e imenso alívio. Atordoado e tremendo, o padre a princípio tentou esconder o que havia acontecido, mas o sangue era simplesmente muito abundante. Ele concluiu a missa e, envolvendo a hóstia sangrando e o corporal manchado, procurou imediatamente o Papa. Naquela época, o sumo pontífice era o Papa Urbano IV, que por acaso residia na cidade vizinha de Orvieto. Aquele mesmo Jacques Pantaleon, o ex-arquidiácono de Liege que havia apoiado Santa Juliana, era agora o Papa. Quando Pedro de Praga chegou e confessou em lágrimas suas dúvidas e relatou o milagre, o Papa ouviu atentamente. Ele conhecia a história de Santa Juliana e há muito tempo considerava seu pedido. Este evento parecia ser uma confirmação divina. O Papa Urbano IV não agiu apressadamente. Ele ordenou uma investigação completa dos eventos. Ele enviou bispos a Bolsena para verificar o relato do padre e para recuperar a hóstia milagrosa e o corporal manchado de sangue. Quando as relíquias foram trazidas de Bolsena para Orvieto em uma grande procissão, o Papa as encontrou nos portões da cidade e, com profunda reverência, as mostrou ao povo. O milagre foi confirmado e a dúvida do padre foi transformada em uma fé poderosa e inabalável. Este evento extraordinário forneceu o ímpeto final e convincente para o Papa agir sobre o pedido divino revelado pela primeira vez a Santa Juliana décadas antes. Após o profundo impacto do milagre de Bolsena, o Papa Urbano IV agiu com decisão. Ele viu, sabe, a clara mão de Deus na convergência das visões de Santa Juliana e deste milagre eucarístico. Em 11 de agosto de 1264, ele emitiu a bula papal. Este documento histórico instituiu oficialmente a solenidade de Corpus Christi como uma festa para todo o rito latino da Igreja Católica. Na bula, o Papa explicou eloquentemente as razões para a nova festa, destacando o imenso amor de Cristo demonstrado na Eucaristia e a necessidade de um dia especial de alegre celebração para honrar este precioso dom, separado da sombria lembrança da Quinta-feira Santa. Para garantir que a nova festa fosse celebrada com a máxima beleza e profundidade teológica, o Papa Urbano IV
encarregou uma das maiores mentes da história da Igreja de compor os textos litúrgicos para ela. Ele recorreu a São Tomás de Aquino, o doutor Angélico, um frade dominicano conhecido por seu intelecto brilhante e sua profunda piedade eucarística. São Tomás abraçou essa tarefa com santo fervor, produzindo alguns dos hinos e orações mais belos e teologicamente ricos já escritos. Seu trabalho para a missa e a liturgia das horas para Corpus Christi é uma obra-prima da devoção e doutrina católica. Entre os tesouros atemporais que São Tomás de Aquino compôs para esta festa, estão os famosos hinos eucarísticos que a Igreja ainda canta com reverência hoje. Estes incluem, de onde as duas últimas estrofes, conhecidas como, são cantadas na bênção do Santíssimo Sacramento. Ele também escreveu a bela sequência para a Missa de Corpus Christi, assim como o Esses hinos não são apenas obras poéticas, são profundos tratados teológicos musicados, articulando lindamente o mistério da presença real e inspirando corações à adoração. Assim, a festa de Corpus Christi nasceu de uma união perfeita de visão celestial, confirmação milagrosa, autoridade papal e gênio teológico. Começou com a fé humilde de uma freira. Foi confirmada por um poderoso milagre que dissipou dúvidas, foi formalmente estabelecida por um papa perspicaz e foi adornada com as palavras sublimes de um doutor santo. Essa história de origem revela a maneira cuidadosa e amorosa como Deus guia sua Igreja. Ele usa o simples e o humilde para iniciar seus planos, os confirma com sinais poderosos e usa a autoridade e a sabedoria da Igreja para os concretizar para o bem de todos os fiéis. As bases bíblicas para a solenidade de Corpus Christi são profundas e firmemente enraizadas nas próprias palavras de Jesus Cristo. Uma das passagens escriturísticas mais significativas encontra-se no 6º capítulo do Evangelho de São João. Este capítulo, muitas vezes chamado de Discurso do Pão da Vida, detalha um ensinamento profundo que Jesus deu na sinagoga de Cafarnaum. Após alimentar milagrosamente 5.000 pessoas com apenas alguns pães e peixes, a multidão o procurou novamente. Jesus aproveitou essa oportunidade para levá-los de uma fome por pão físico para uma fome por um alimento espiritual e vivificante que só ele poderia oferecer. Ele começou declarando: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. À medida que Jesus continuava seu ensinamento, suas palavras tornaram-se ainda mais diretas e, para muitos de seus ouvintes, mais desafiadoras. Ele fez uma distinção clara entre o maná que seus ancestrais comeram no deserto e o verdadeiro pão do céu que ele estava oferecendo. O maná fornecia sustento temporário, mas aqueles que o comiam eventualmente morriam. O pão que Jesus prometia conferiria vida eterna. Ele então fez a afirmação surpreendente e central do discurso: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Esta foi uma declaração radical e sem precedentes, identificando diretamente o pão prometido com sua própria carne. Essa declaração causou uma grande disputa entre as pessoas que a ouviram. Eles não conseguiam compreender seu significado e começaram a discutir entre si, dizendo: Como pode este homem nos dar sua carne para comer? Eles entenderam suas palavras literalmente e ficaram escandalizados com a própria ideia. No entanto, em vez de abrandar sua linguagem ou explicá-la como uma mera metáfora, Jesus intensificou sua afirmação com ainda maior ênfase. Ele respondeu com uma fórmula solene: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A conclusão deste discurso ressalta a realidade e a seriedade das palavras de Jesus. Ele selou seu ensinamento afirmando: Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele. A reação foi imediata e drástica. Muitos de seus discípulos, incapazes de aceitar essa palavra dura, se afastaram e não o seguiram mais. Jesus não os chamou de volta para oferecer uma interpretação diferente. Ele se voltou para seus 12 apóstolos e perguntou se eles também iriam embora. Foi Simão Pedro quem respondeu por todos eles, com um ato de pura fé. Mestre, a quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Este momento estabelece o fundamento da nossa fé católica na presença real, um ensinamento tão crucial que Jesus estava disposto a perder seguidores por causa dele. Enquanto o Evangelho de João nos oferece a profunda promessa teológica da Eucaristia, os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, nos apresentam o momento da sua instituição. Esse evento sagrado aconteceu na noite anterior à paixão de Jesus, durante a ceia de Páscoa que ele compartilhou com seus apóstolos, conhecida como a Última Ceia. Essa não foi uma refeição qualquer, foi o cumprimento dos antigos rituais da Páscoa da Antiga Aliança e a inauguração da Nova Aliança em seu próprio sangue. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, proferiu a bênção, partiu-o e o deu a seus discípulos, proferindo as palavras transformadoras da instituição. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, lemos o relato claro e inequívoco. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, depois de abençoá-lo, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Estas não são palavras de simbolismo, são palavras de criação, palavras que efetivam o que significam. O mesmo Senhor que disse: haja luz, e houve luz, agora diz: isto é o meu corpo, e assim se torna seu corpo. Ele então tomou um cálice, deu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele, todos vós, pois este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Os relatos nos evangelhos de Marcos e Lucas são bastante semelhantes ao de Mateus, reforçando a realidade histórica deste evento. Lucas, no capítulo 22, acrescenta um mandamento crucial que forma a base para o sacerdócio e a celebração contínua da missa através dos tempos. Depois de lhes dar seu corpo e sangue, Jesus ordenou a seus apóstolos: fazei isto em memória de mim. Esta não foi uma simples instrução para recordar um evento passado. Foi um mandato divino para tornar presente este mesmo sacrifício, para torná-lo presente novamente nos altares de sua igreja até o fim dos tempos. Através deste mandamento, ele concedeu a seus apóstolos e seus sucessores o poder sagrado de consagrar o pão e o vinho, garantindo que sua presença real permaneceria conosco sempre. Portanto, a última ceia é o momento em que a promessa de Cafarnaum se tornou uma realidade sacramental. A própria carne e sangue de que ele falou em João 6 foram agora dados a seus apóstolos, sob as aparências de pão e vinho. Corpus Christi é a alegre celebração deste incrível ato de instituição. É um dia em que toda a igreja agradece por aquela noite santa no cenáculo, quando Jesus Cristo nos deu o maior presente possível, Ele mesmo. Ele proveu o sacrifício para a nova aliança e se tornou o próprio alimento dessa aliança, estabelecendo o ato central de adoração para sua igreja por todo o sempre. O fundamento bíblico para Corpus Christi não se limita aos evangelhos. Na verdade, o relato escrito mais antigo da instituição da Santíssima Eucaristia vem do apóstolo Paulo. Escrevendo para a igreja em Corinto por volta do ano 56 d.C., uma época antes de alguns dos evangelhos serem sequer escritos, São Paulo aborda abusos que estavam ocorrendo durante suas reuniões litúrgicas. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele recorda a sagrada tradição que ele mesmo havia recebido e transmitido a eles. Isso demonstra que a crença na Eucaristia era uma parte central e estabelecida da fé cristã desde o início. As palavras de São Paulo são diretas e poderosas, ecoando os relatos da última ceia. Ele escreve:
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele continua com a instituição do preciosíssimo sangue. Do mesmo modo também, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Este testemunho antigo de Paulo confirma que o cerne da celebração eucarística era uma tradição inegociável recebida diretamente do Senhor. Crucialmente, São Paulo prossegue explicando as profundas implicações de receber a Eucaristia. Ele adverte explicitamente contra recebê-la de maneira indigna, o que não faria sentido se o pão e o vinho fossem meros símbolos. Ele afirma: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Este é um aviso contundente. Não se pode ser culpado de profanar um mero símbolo. Só se pode ser culpado de profanar uma realidade. Receber indignamente, ensina Paulo, é cometer um sacrilégio contra a própria pessoa de Cristo, que está verdadeiramente presente. Esta passagem de São Paulo fornece uma confirmação da doutrina da presença real na era apostólica. Ele conclui seu ensinamento ligando a recepção da Eucaristia a uma proclamação de fé e a um autoexame espiritual. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esta instrução destaca a sacralidade da Sagrada Comunhão e a necessidade de se aproximar do altar com um coração puro, livre de pecado mortal. Ela solidifica o argumento bíblico para a reverência e o temor que a Igreja promove na solenidade de Corpus Christi. A celebração de Corpus Christi está intrinsecamente ligada à pessoa de Jesus Cristo, não apenas como o doador do presente, mas como o próprio presente. Ele é tanto o sacerdote que oferece o sacrifício quanto a vítima que é sacrificada. A carta aos Hebreus nos dá uma compreensão teológica profunda dessa realidade. Ela apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote da nova aliança, que supera o sacerdócio do Antigo Testamento. Ao contrário dos sacerdotes levíticos, que tinham que oferecer sacrifícios diários de animais por seus pecados e pelos pecados do povo, Jesus, o sacerdote perfeito e sem pecado, ofereceu um único e perfeito sacrifício para todo o sempre. Esse único e perfeito sacrifício foi Ele mesmo. Na cruz do Calvário, Jesus ofereceu seu próprio corpo e sangue ao Pai para a redenção do mundo. A Santíssima Eucaristia é a reapresentação sacramental desse único sacrifício. Ela não repete o sacrifício do Calvário, mas sim torna esse mesmo sacrifício presente para nós aqui e agora, através do tempo e do espaço. Em cada missa, o mesmo sumo sacerdote, Jesus Cristo, agindo através do sacerdote ordenado, oferece a mesma vítima, Ele mesmo, ao Pai. A Eucaristia é a nossa maneira de participar do evento salvador da cruz. Este é o mistério que celebramos com tanta alegria e gratidão em Corpus Christi. A Eucaristia é, portanto, a personificação do sacerdócio eterno de Cristo. Ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que no Antigo Testamento ofereceu um sacrifício de pão e vinho. Jesus cumpriu essa prefiguração na última ceia, transformando o pão e o vinho em seu corpo e sangue, o sacrifício da nova lei. É por isso que Corpus Christi não é apenas uma festa sobre uma coisa, mas uma celebração de uma pessoa. Adoramos o Santíssimo Sacramento porque não é um isso, mas um Ele. É Jesus Cristo, inteiro e completo, nosso Salvador amoroso e nosso eterno sumo sacerdote, que continua a se oferecer por nós e a se dar a nós como nosso alimento espiritual. Em Jesus Cristo, encontramos a perfeita unidade de sacerdote e vítima.
Este é o coração do mistério eucarístico e a razão da nossa profunda adoração. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, e ele também é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas, e depois as alimenta com ele mesmo. Na solenidade de Corpus Christi, honramos essa dupla realidade. Louvamo-lo como nosso misericordioso sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai, e o adoramos como o Cordeiro sacrificial, verdadeiramente presente em nossos altares, cujo corpo é nosso alimento e cujo sangue é nossa bebida, prometendo-nos ressurreição e vida eterna. No Brasil, a celebração de Corpus Christi transcende as paredes da igreja e explode em um espetáculo vibrante e público de fé e arte. A tradição mais icônica e amada associada a essa solenidade é a criação dos tapetes de Corpus Christi. Estes não são tecidos, mas sim magníficas e efêmeras obras de arte meticulosamente criadas nas próprias ruas. Por dias, e às vezes semanas, antes da festa, comunidades inteiras se unem em um ato coletivo de devoção. Eles reúnem materiais como serragem colorida, pétalas de flores, pó de café, areia, sal e vários outros pós e sementes para se preparar para essa grande oferenda. As ruas que formarão o caminho da procissão eucarística são transformadas em longas e deslumbrantes telas para a arte sacra. Os desenhos desses tapetes são uma rica catequese estendida sobre o pavimento. Eles frequentemente retratam poderosos símbolos eucarísticos, como o cálice e a hóstia, o Cordeiro de Deus ou cachos de uvas e feixes de trigo. Outros motivos comuns incluem cenas da vida de Cristo, imagens de Nossa Senhora, retratos de santos e mensagens de paz e fé. Cada imagem é cuidadosamente planejada e esboçada na rua antes de ser preenchida com os materiais coloridos. O processo é um trabalho de amor, exigindo paciência, precisão e um espírito de cooperação. É lindo ver pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e idosos, trabalhando lado a lado, unidas em seu propósito comum de honrar o Senhor. Essa tradição é uma profunda expressão do significado central de Corpus Christi, preparar um caminho digno para o Rei. Assim como o povo de Jerusalém estendeu mantos e ramos de palmeira para a entrada de Jesus, os brasileiros estendem esses belos tapetes como um sinal de seu amor e adoração a Cristo presente no Santíssimo Sacramento. O ato de criar algo tão intrincado e belo, sabendo que será desfeito pela passagem da procissão, é em si uma poderosa lição de humildade e desapego. A beleza não é por si só, mas para a glória de Deus. É uma oferenda temporária, um caminho de honra para o Rei Eterno, simbolizando que todas as nossas obras e belezas terrenas encontram seu significado e propósito últimos nele. Cidades como Ouro Preto, em Minas Gerais, Matão, em São Paulo, e Castelo, no Espírito Santo, são particularmente famosas por suas espetaculares exposições de tapetes, atraindo turistas e peregrinos de todo o país e do mundo. Nesses locais, a tradição evoluiu para um evento altamente organizado, com competições para os desenhos mais bonitos, mas o coração espiritual da prática permanece. É um testemunho público de uma fé que está viva e profundamente enraizada no tecido cultural da nação. Esses tapetes são mais do que apenas decoração. Eles são uma oração tornada visível, um ato coletivo de adoração que embeleza o mundo na expectativa da passagem do Senhor. O ápice da celebração de Corpus Christi no Brasil é a procissão solene. Após uma missa matinal, com a igreja lotada, o padre, segurando o ostensório com a hóstia consagrada, emerge do templo. Ele geralmente está abrigado sob um pálio decorado, erguido por membros leigos da comunidade. O que se segue é uma demonstração comovente e poderosa da piedade popular. Milhares de fiéis se unem à procissão, seguindo o Santíssimo Sacramento pelas ruas que foram tão lindamente adornadas. O ar se enche com o som de hinos eucarísticos, a recitação de orações e o perfume do incenso,
criando uma atmosfera de profunda reverência e adoração coletiva que permeia toda a cidade ou o bairro. Essa manifestação pública de fé é um pilar do catolicismo brasileiro. Em uma sociedade que muitas vezes pode ser secular, a procissão de Corpus Christi é uma declaração ousada e sem rodeios. É a igreja levando seu tesouro mais precioso, o próprio Jesus Cristo, para o espaço público. A procissão se move lenta e deliberadamente, muitas vezes parando em vários altares improvisados montados ao longo do trajeto. Nessas paradas, o padre oferece uma bênção, conhecida como bênção eucarística, sobre as pessoas e a cidade. Moradores decoram as fachadas de suas casas com faixas, flores e velas, e muitos ficam em suas sacadas para testemunhar a passagem do Senhor, fazendo o sinal da cruz em um gesto de profundo respeito. A participação do povo não é passiva, é uma peregrinação ativa de fé. Eles caminham, cantam, oram. Não caminham como uma multidão de indivíduos, mas como um único corpo, o corpo de Cristo, seguindo sua cabeça. Essa jornada compartilhada fortalece os laços da comunidade e reforça sua identidade coletiva como católicos. É um momento em que as distinções sociais desaparecem e todos se unem como filhos de Deus diante de seu Rei Eucarístico. A procissão é uma representação física da jornada da vida, com os fiéis seguindo Cristo, que os guia, os nutre e os abençoa em seu caminho para o lar celestial. Para muitos brasileiros, Corpus Christi é uma das datas religiosas mais importantes do ano, perdendo apenas para a Páscoa. É um dia de profunda renovação espiritual e um poderoso lembrete da centralidade da Eucaristia em suas vidas. A imagem do padre carregando o ostensório no alto, com os fiéis ajoelhados na rua enquanto ele passa, é uma imagem de profunda humildade e fé. É uma declaração pública de que Jesus Cristo não é uma figura histórica distante, mas um rei vivo que reina nos corações de seu povo e caminha entre eles, trazendo sua graça e paz para as mesmas ruas onde vivem suas vidas diárias. While the traditions of the carpets and processions are common throughout Brazil, the celebration of Corpus Christi also showcases the country's immense cultural diversity. Different regions incorporate their own unique local customs, music, and artistic expressions into the feast, making each celebration distinct. In some parts of the Northeast, for example, the solemnity might be accompanied by traditional folk music bands, or bandas de pífanos, whose rustic flutes and drums add a unique local soundscape to the procession. This blending of formal liturgy with popular culture does not diminish the reverence of the day. Rather, it shows how deeply the faith has been integrated into the very soul of the people. In the historic colonial towns of Minas Gerais, such as Ouro Preto, Tiradentes, and São João del Rei, the celebration takes on a particularly baroque and theatrical quality. The processions are often led by lay brotherhoods, or irmandades, dressed in their traditional historic vestments. The architecture of the magnificent colonial churches provides a dramatic backdrop for the solemnities. The ringing of the church bells, the elaborate decorations, and the solemnity of the participants create an atmosphere that feels as though one has stepped back in time, connecting the faithful of today with generations of Brazilians who have celebrated this feast on the very same streets for centuries. In some communities, especially in more rural or indigenous areas, elements of cultural syncretism can be observed. Local beliefs and traditions may be subtly woven into the Catholic celebration, a hallmark of Brazilian popular religiosity. This can be seen in the choice of materials for the carpets, sometimes using elements significant to local agriculture or folklore, or in the specific prayers and songs that are part of the local custom. The Church in Brazil has often shown a pastoral ability to embrace these cultural expressions, purifying them and integrating them into a broader Catholic worldview, allowing the people to express their faith in a language that is truly their own.
Ultimately, the celebration of Corpus Christi in Brazil is a powerful testament to a faith that is both universal and local. It upholds the central theological truths of the Eucharist as defined by the Universal Church, while at the same time allowing for a rich and vibrant tapestry of local cultural expression. From the Amazon to the southern Pampas, Brazilians unite on this day to honor the body of Christ. They do so with an artistry, a passion, and a public fervor that is truly inspiring. The feast is not just a holy day of obligation, it is a fundamental part of the nation's cultural and spiritual identity, a day when faith becomes art, community, and a public proclamation of the kingship of Christ. Em nossa era moderna, a sociedade empurra cada vez mais a fé para as margens. Um secularismo rastejante nos diz que Deus é irrelevante para nossa vida pública, nosso trabalho e nossas preocupações diárias. Nesse contexto, a solenidade de Corpus Christi ganha uma importância renovada e urgente. Ela serve como um antídoto poderoso e necessário para um mundo que está perdendo seu senso do sagrado. As procissões públicas e a adoração aberta ao Santíssimo Sacramento são uma contranarrativa corajosa. Elas proclamam ousadamente que Jesus Cristo não é um hobby particular ou uma preferência pessoal. Ele é o Rei do Universo, e seu reinado se estende sobre cada rua, cada lar e cada coração humano. Essa festa é um testemunho público de que nosso mundo, agora mais do que nunca, precisa de Deus. A celebração nos tira de nossas zonas de conforto e nos leva para a praça pública. Ela desafia a noção moderna de que a fé deve ser escondida. Ao carregar a Eucaristia por nossas cidades, estamos fazendo uma profunda declaração teológica. Estamos declarando que a presença de Cristo é a verdadeira fonte de cura e esperança para nossas sociedades. Os problemas de injustiça, divisão e desespero que assolam nosso mundo não podem ser resolvidos apenas por esforços humanos. Corpus Christi nos lembra que a solução derradeira reside em retornar a Deus. É um dia para reconectar nossas comunidades a Cristo, pedindo a Ele que abençoe nosso tecido social e reine como o príncipe da paz em um mundo dilacerado por conflitos. Além disso, esta solenidade confronta diretamente o materialismo e o consumismo de nosso tempo. Vivemos em uma cultura que mede o valor em termos de riqueza, poder e prazer. Corpus Christi apresenta um padrão radicalmente diferente do que é verdadeiramente precioso. Adoramos um pequeno e simples pedaço de pão que não possui valor mundano. No entanto, pela fé, sabemos que é o maior tesouro na terra, o próprio corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Esse ato de adoração reorienta nossos desejos. Ele nos ensina a buscar as coisas do alto, não os prazeres passageiros deste mundo. Ele nos lembra que nossa fome mais profunda não é por bens materiais, mas por Deus mesmo, o único que pode verdadeiramente satisfazer o coração humano. Em uma era de dúvida e relativismo, onde a verdade objetiva é frequentemente questionada, Corpus Christi é uma rocha de certeza. A doutrina da presença real é um ensinamento difícil, assim como foi para os discípulos em Cafarnaum. Requer fé. Ao celebrar esta festa com alegria e convicção, reafirmamos nossa crença nas verdades imutáveis reveladas por Jesus Cristo e preservadas por sua Igreja. Nos levantamos contra a maré do ceticismo e proclamamos que existe uma realidade maior do que o que nossos sentidos podem perceber. Esse ato público de fé é um farol de luz em um mundo confuso, oferecendo uma mensagem de esperança e verdade a todos que buscam sentido. A importância de Corpus Christi não se limita às suas dimensões públicas e sociais. Ela também tem um significado profundamente pessoal e transformador para cada católico. A festa é um chamado urgente para examinarmos nosso próprio relacionamento com Jesus na Eucaristia. Ela nos pergunta: vivemos verdadeiramente uma vida eucarística? Levamos a graça da Sagrada Comunhão para nossas ações, palavras e pensamentos diários? A adoração que mostramos em público deve ser acompanhada por uma santidade genuína em nossas vidas privadas.
Esta solenidade nos convida a uma profunda renovação interior, a purificar nossos corações e a torná-los uma morada mais digna para o Senhor que recebemos no Santíssimo Sacramento. Este chamado à santidade pessoal está intrinsecamente ligado à nossa missão no mundo. Receber o corpo de Cristo não é um ato passivo, é uma comissão. Quando estamos unidos a Jesus na Sagrada Comunhão, somos preenchidos com sua própria vida divina e caridade. Essa graça deve ser compartilhada. Ela deve transbordar de nossos corações em atos de serviço e amor ao próximo. São João Crisóstomo ensinou que o altar da Eucaristia e o altar dos pobres são um só e o mesmo. Para honrar verdadeiramente o corpo de Cristo no sacramento, devemos também reconhecê-lo e servi-lo nos pobres, nos doentes, nos solitários e nos marginalizados. A Eucaristia nos impele à ação social. Corpus Christi, portanto, constrói uma ponte entre nossa adoração e nossa vida diária. A procissão pelas ruas é um símbolo da jornada da nossa própria vida. Somos chamados a levar a presença de Cristo, a quem recebemos, para fora da igreja e para o mundo. Nossos locais de trabalho, nossas famílias e nossos círculos sociais são as novas ruas onde Cristo deve caminhar através de nós. A reverência, o amor e a adoração que mostramos à hóstia consagrada devem se traduzir na reverência e no amor que mostramos a cada ser humano, cada um criado à imagem e semelhança de Deus. Uma devoção eucarística genuína sempre leva a um maior amor ao próximo. Em conclusão, a importância atual de Corpus Christi é dupla. É um testemunho público e profético contra o secularismo de nossa era, e é um chamado pessoal à santidade e à ação caridosa. Esta festa nos lembra que nossa fé é total. Envolve adorar a Cristo no sacrário e servir a Cristo em nossos irmãos e irmãs. Ela pede belas procissões e vidas belas vividas em conformidade com o Evangelho. Que nossa celebração do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo renove nosso compromisso de ser sua presença viva no mundo, levando sua luz, seu amor e sua paz a todos. À medida que nossa reflexão sobre esta solenidade sagrada chega ao fim, ficamos maravilhados diante do profundo mistério de Corpus Christi. Esta festa não é apenas uma comemoração histórica ou uma tradição cultural. É um encontro vivo e vibrante com o coração da nossa fé católica. É a celebração do dom mais precioso concedido à humanidade, a presença real de Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Das visões de Santa Juliana, Pausé, ao milagre de Bolsena, das palavras profundas da Escritura. As vibrantes procissões no Brasil, cada aspecto deste dia aponta para uma verdade central. O amor de Deus por nós é tão imenso que Ele escolheu permanecer conosco, não como uma memória distante, mas como nosso alimento espiritual diário, nosso companheiro constante na jornada da vida. A solenidade de Corpus Christi nos chama a um amor renovado e aprofundado pelo Santíssimo Sacramento. Isso nos incita a nos aproximarmos do altar com maior reverência e a passar mais tempo em adoração silenciosa diante do sacrário, onde Jesus nos espera de coração aberto. Esta festa é um poderoso lembrete de que nossa força, nossa esperança e nossa própria identidade como católicos fluem da Eucaristia. É a fonte da qual extraímos a graça e o cume para o qual toda a nossa vida é direcionada. As procissões públicas, os belos tapetes de flores e os hinos solenes são todas expressões externas dessa convicção interior, uma proclamação alegre ao mundo de que Cristo está verdadeiramente vivo e presente entre seu povo. Levemos, portanto, o espírito de Corpus Christi conosco todos os dias. Que a reverência que mostramos na procissão se traduza em reverência por Cristo nos pobres e nos que sofrem. Que a unidade que sentimos como comunidade seguindo o ostensório fortaleça nossos laços como o corpo místico de Cristo.
Que a nossa recepção da Sagrada Comunhão seja um evento transformador que nos torne mais semelhantes a Ele, mais amorosos, mais misericordiosos e mais dedicados à construção de seu reino na terra. A Eucaristia é um mistério a ser crido, uma realidade a ser celebrada e uma vida a ser vivida. É a promessa da vida eterna, dada a nós sob as humildes aparências de pão e vinho. Em última análise, Corpus Christi é uma festa de imensa alegria e profunda gratidão. Agradecemos a Deus Pai por nos ter dado seu Filho único. Agradecemos a Jesus Cristo por instituir este sacramento de seu amor na noite anterior à sua morte por nós. E agradecemos ao Espírito Santo por abrir nossos olhos da fé para reconhecer esta presença divina em nosso meio. Que nossos corações ardam de amor por Jesus na Eucaristia. Que tenhamos sempre fome deste pão da vida, que sozinho pode satisfazer os mais profundos anseios de nossas almas. Saiamos desta celebração fortalecidos e renovados, para sermos testemunhas vivas do Senhor Eucarístico no mundo. Louvado e adorado seja o Santíssimo Sacramento do altar, agora e para sempre. Amém.